Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá. Existem algumas traduções que não têm a expressão segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de chegar no mas segundo a carne, mas não segundo a carne, dá o para para nós. Vai, lê aí que eu vou mandar você, eu vou pedir para você parar quando chegar na hora. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Para que se cumprisse em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Vocês vão encontrar algumas Bíblias que param aí. E as que param aí é que estão certas. Porque esse finalzinho aí, o olho do copista correu e ele pegou e colocou lá de baixo, aí continua para você ver. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continua. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Continua. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Ah, isso está em qual versículo já? Estou em 12 já, no corpo 12. Tá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Ó, capítulo 8, verso 1 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Para que a justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece? O versículo 1, ele tem que parar aqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parou. Aqui. Olha como termina o versículo 4. Para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, percebe que repete o final do versículo 1 e o final do versículo 4? Repete porque o copista errou. Ele tinha que ter parado em Cristo Jesus. O olho dele correu, ele foi lá no final do versículo 4 e encaixou no versículo 1. Por isso que o 1 e o 4 terminam igual. Mas muitas Bíblias não terminam igual, para no Cristo Jesus, que é o mais correto. Como é que a gente sabe que é o mais correto? A gente sabe que é o mais correto porque é mais provável que seja acrescentado do que seja diminuído, porque se diminuir, marca o manuscrito. Então foi acrescentado. O final do versículo 4 foi colocado no final do versículo 1. É um erro do copista, que também não vai tirar ninguém do céu por causa disso, mas faz nascer variantes. É por isso que tem textos que variam. Tudo bem? Mas vamos continuar com os versículos-chave. Gente, tudo bem com essa questão? Dá para entender direitinho? Márcio? Então tá. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo é importante, é um versículo-chave,
Porque mostra uma face de Jesus. Mostra um lado de Jesus. Uma parte de sua identidade. O que é que ele é? Porque João identifica Jesus. Como que ele identifica? Ele identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse versículo é importantíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, outro versículo importantíssimo. Mostra o propósito porque Deus nos deu Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que mundo foi esse que Jesus amou? Que Deus amou? Porque o pessoal fica brincando com coisa séria. Vocês já devem ter ouvido a seguinte pergunta: o que Deus amou e a gente não pode amar? Aí respondem: o mundo. Gente, não brinca com coisa séria. São dois mundos diferentes. O mundo que Deus amou foi as pessoas. O mundo que nós não podemos amar, Deus amou o mundo, as pessoas. Esse mundo nós também podemos amar. O que a gente não pode amar é o mundo que diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque esse mundo aí não é o mesmo mundo daqui. Aqui é as pessoas. Nesse versículo que eu acabei de citar, é o sistema social corrompido que eu não posso amar. Uma coisa é eu amar as pessoas, outra coisa é eu amar o mundão, né? o sistema social corrompido. Tudo bem? Então, quando vier com essa brincadeira, já corta. São mundos diferentes. Né? O ladrão, e é assim, e trabalha um tema muito constante no Evangelho de João, que é a vida eterna. João fala mais na vida eterna do que os outros três evangelhos. É um tema muito constante em João, a vida eterna. E olha lá, outro versículo chave: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E aí me desculpa a crítica, tá? Mas eu preciso criticar, para que vocês também se acostumem a criticar, desenvolver um senso crítico. Então aqui, a teologia da prosperidade, me ajuda naquele relógio ali, 5 para as 9 que ele está marcando? Isso. Tá. Eu estou sem óculos. Então vamos lá. O ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. E aí o pessoal da teologia da prosperidade diz que aí é abundância de bens materiais. E não é. Aí é abundância de vida. Aí é vida eterna. Porque a vida eterna, ela não começa depois da morte. O que começa depois da morte é a vida para sempre. Que no inferno também vai ter. No inferno também vai ter vida para sempre. Jesus falou assim: lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Isso não é vida eterna, isso é vida para sempre. Vida eterna é qualidade de vida. Quando ele diz aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. A palavra vida aqui, ó, nós temos 3 palavras gregas para vida. Então vamos lá, por ordem de importância. Primeira palavra grega para vida, bios, é a vida biológica, é a vida do corpo, a vida imediata. Tanto é que a palavra bios, vida, dá origem à nossa palavra biologia, estudo da vida.
Primeira palavra, bios. Não é bios que está aqui. A segunda palavra para a vida, psique, que aí já é a vida com a alma, a vida com seus sentimentos, amor, ódio, tristeza, alegria. É a vida com seus sentimentos, com a sua inteligência, porque na alma está incluída a inteligência também. Também não é psique que está aqui. É uma terceira palavra. É zóio. É vida no espírito, é vida eterna. Então não tem como ser nada material. Não tem como ser nada material. Você pega o texto grego, tá? Para que tenha um zóio. Vida eterna. Eu pode até trocar se quiser. Para que eu vim para que tenham vida eterna e a tenham com abundância. Porque a vida eterna, ela tem que começar aqui. Porque senão não é vida eterna, é vida para sempre. Vida para sempre no inferno também vai ter. Olha, João 7, por favor. João capítulo 7. Começa a ler do versículo 35, por gentileza. Quando eu pedir para parar, pare, por favor, tá? João 7. 35 a seguir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este? Para onde irá este? Que o não acharemos. Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde estou vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correndo do seu ventre. Para aí um pouquinho, por favor. Esse rios de água viva que vai correr do ventre de quem crê em Jesus, é a vida eterna. É a vida eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai fluir, vai sair de dentro dele vida eterna. A vida eterna vai brotar dentro dele e vai sair. É por isso que eu não acredito em crente triste. Porque a vida eterna tem que trazer alegria. Tem até um corinho que fala assim: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por que não pode ser triste? Porque rios de água viva saltarão dele correrão do seu ventre. Não é o que Jesus está dizendo? Aí é a alegria da vida eterna. É a alegria de ser crente. De saber que a vida física termina aqui, mas que você salta para a vida eterna. E diz que Jesus está falando. Continua, por favor. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos na multidão... Para aí para não estender muito, para a gente poder entender direitinho. Repete esse finalzinho para mim, por favor. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Para! Então, veja bem, o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Agora eu vou falar uma coisa que precisa ter fé para acreditar no que eu vou falar. Precisa ter fé e atenção no texto. Porque veja bem, Jesus afirmou aí que o Espírito Santo não tinha sido dado porque ele não tinha sido glorificado. Se não tinha sido dado, quem estava andando com ele ainda não tinha o Espírito. Porque não tinha sido dado, ele não tinha sido glorificado. Que Espírito que ele está falando aí? O Espírito da vida eterna. Porque só há vida eterna depois da morte e ressurreição de Cristo. Porque o que dá origem à vida eterna é a morte e ressurreição de Cristo. Se Cristo não morre e ressuscita, nós não teríamos vida eterna. Nós seríamos igual os adoradores de Masaharu Taniguchi, pai da Shishimori. Eles dizem que não adoram, mas eles adoram o velhinho assim.
Seriam como os adoradores de Massa Hari e Tony Bush, de Siddhartha Gautama, Buda, seríamos iguais. Mas não. A nossa vida eterna, que o Evangelho nos promete, ela vem da morte e da ressurreição de Cristo. Tanto é isso, que quando você vai lá para o finalzinho, eu não vou mandar vocês procurarem, mas vocês leiam o capítulo 20 e tal, tudo. Leiam devagarinho que vocês vão encontrar. Eu vou contar a história e vocês confiram. Eles estavam no cenáculo. Jesus havia morrido. Eles estavam no cenáculo. Jesus entra e diz: recebais o Espírito, e assopra sobre eles. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. Aquilo ali que Jesus está fazendo é igual à ação simbólica dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento não faziam aquela simbologia toda. Jesus vai e faz uma simbologia, sopra sobre eles e diz: recebais o Espírito. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem se fez alma vivente. Aquele fôlego de vida é o Espírito que faz do homem uma alma vivente. Essa alma vivente, quando você apela para o hebraico, essa alma vivente ali é uma vida dupla, é a vida da alma e a vida do Espírito. A palavra hebraica ali é klai, ou rai, depende da qualidade da pronúncia. A minha é horrível. Mas ali no hebraico ali é vida dupla, é vida do Espírito e vida da alma. Deus deu as duas vidas para o ser humano. A vida da alma, que faz dele um ser humano comum, e a vida do Espírito, que o coloca em comunhão com Deus. Quando ele morre espiritualmente, ele fica só com a vida da alma. A vida do Espírito ele perde por causa do pecado. Quando Jesus ressuscita, Jesus sopra neles de volta a vida eterna e diz: recebais o Espírito. Dali em diante é que eles passam a ter a vida eterna. Antes eles estavam só num treinamento para receber a vida eterna. E só em João que você consegue captar essa profundidade. Tudo bem? Então a palavra vida ali é zoem, é vida no Espírito. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Outro versículo chave. Respondeu Jesus: eu sou. E agora as autoridades religiosas judaicas vão ficar bravas com ele, porque quando ele usa o eu sou, não pode. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. Gente, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Eu preciso ir sem intervalo. Posso? Pode. Dá para me dar? Só hoje? Pode. Não dá. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o segredo de uma palavrinha. Ninguém vem. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Por quê? Porque eu sou o Pai. Não tem que ir a lugar nenhum. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem. Tudo bem? Olha a importância dessa palavra e desse versículo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai não, é vem. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Porque Filipe queria ver o Pai de qualquer maneira, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Então Jesus é a revelação máxima do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Ele é a revelação máxima do Pai. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, me ajuda aí. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Isso é muito gostoso de se estudar.
Hebreus capítulo 1. Começa no versículo 1, quando eu pedi para você parar, você para, por favor. Hebreus 1. Isso, começa no versículo 1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, aí no grego está escatos, agora, no final dos tempos, agora que não tem mais nada para acontecer, já aconteceu tudo. Nos últimos tempos, é isso? Isso. O que aconteceu nos últimos tempos? Nos falou mediante seu Filho, a quem Peraí. Nos falou mediante seu Filho. Ou seja, o Filho é o ápice da revelação. É por isso que Jesus fala para ele: quem vê ao Pai, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o ápice da revelação. Tudo bem? a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Para aí, resplendor da glória, me ajuda aí. A lua, ela tem luz própria? Não, né? A lua reflete a luz do sol, não é isso? Só que ela não é o resplendor, ela é o reflexo. O reflexo, quando você olha no espelho, o reflexo é ao contrário, não é? Se eu pegar essa garrafa aqui e colocar diante do espelho, as letras vão aparecer ao contrário, não é isso? Porque não é o reflexo, não é? Pois é, pois Jesus não é o reflexo de Deus, não. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a imagem exata do seu ser. Não é isso que o texto está dizendo? Resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é muito diferente de Lúcifer. Porque a palavra Lúcifer significa portador de luz. É o que ele era. Ele era portador de luz, ele trazia a luz, mas ele não era a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebe? E isso tudo está onde? No Evangelho de João. Se vocês me ajudarem, deve ser capítulo 1, verso 12, né? Eu sou a luz do mundo. Ou é 12 ou é 8, vai lá. João capítulo 1. Ou é versículo 8 ou é versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Me ajuda, por favor. Qual que você falou? Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou é o 8 ou é o 12. O 8 está dizendo assim: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Não é esse, deve ser o 12. 12 está: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Espera aí, onde é que está o versículo? Tem que estar aí. Se não tiver, agora eu vou ter que escrever, porque eu falei que está. Deixa eu ver se eu vou precisar escrever o versículo. Eu falei que está, agora se não tiver, eu sou obrigado a acrescentar. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens, e é ainda hoje. Não é como Buda. Buda disse assim, chamavam Buda de um iluminado. Buda, antes de morrer, disse assim, eu estou à procura da luz. Morreu sem achar a luz. E o povo chamava ele de iluminado. Jesus não. Jesus é a luz do mundo. Quem crê em Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. É bem diferente do negócio. Disse Jesus, eu sou o caminho. Olha o eu sou de novo. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha como ele assume algo perigoso diante das autoridades judaicas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Ele está dizendo que ele é Deus, porque ele está dizendo que ele é a fonte da vida. Quem crê em mim não morrerá. Então ele assume uma posição no mínimo perigosa diante das autoridades judaicas. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Gente, aqui está a causa mortis de Jesus, tá bom? A pessoa que está furada, tem um ferimento, ela não pode beber líquido. E ele bebeu o vinagre. Sabe o que Jesus não bebeu? O vinho. Quando tentaram dar o vinho para ele, lá no começo da crucificação, ele cuspiu o vinho fora. Porque o vinho iria fazer com que ele suportasse melhor a dor. E ele tinha que suportar toda a dor. Ele vai o vinho. Quando dão o vinho para ele, ele sente que é vinho e cospe fora. Mas o vinagre não, o vinagre ele bebeu. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Por quê? Porque o vinagre terminou de matar ele. Ele estava afundado, ele não podia tomar líquido nenhum. Quando ele engole o vinagre, ele morre, está consumado. O corpo dele entra em colapso. Na verdade, Jesus morre de ataque cardíaco fulminante. O Salmo diz assim, ó, meu coração se derrete como cera. Seria melhor que ele dissesse, o meu coração explode como cera. Ataque cardíaco fulminante. Ele já está com toda a dor da crucificação, quando ele bebe o vinagre, não. O coração explode. E o salmista diz isso. Infelizmente, na nossa tradução está, o meu coração derrete como cera, no Salmo. Mas deveria estar, o meu coração explode como cera. Eu acho que dá tempo da gente ler. É Salmo 22, deve ser o versículo 14. Se não for o 14, está aí no 22. É que eu não anotei essas coisas, estou falando de improviso. Né? Não está no slide. Mas é importante, por isso estou dizendo. Salmo 22 deve ser o versículo 14. Eu me derramo como água, e os meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Tá, como a cera se derrete dentro de mim. O que o tradutor fez? O tradutor pegou a cultura ocidental. Na cultura ocidental, a cera ela derrete mesmo. Só que aí é hebraico, aí a cultura é oriental, a cultura da região. A cera da região não derrete, ela explode, ela pá. Então a tradução melhor seria, o meu coração explode como cera. Ataque cardíaco fulminante. Você quer ver uma coisa aqui? Agora o pessoal parou um pouco de pregar, de tanto a gente falar. O pessoal foi aprendendo, foi deixando de pregar. O pessoal pregava que Deus virou o rosto para Jesus, não pregava isso? Pois é, mas está errado, Deus não virou o rosto para Jesus, não pode pregar isso. Leia o versículo 24 do capítulo 22. Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado.
mas ouviu seu clamor por ajuda. Lê no seu, por favor. 22, 24, na sua tradução. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Então não escondeu dele o seu rosto. Não pode pegar que Deus virou o rosto para Jesus, porque a Bíblia diz que ele não virou. O que aconteceu? Deus, mais próximo que dá para a gente chegar, Deus se retirou, se afastou de Jesus e ficou olhando. Porque se ele vira as costas, ele não teria recebido o sacrifício. Você vai me dar um presente. Você está brigado comigo, aí você vai me dar um presente para a gente se reconciliar. Vamos fazer uma representação. Eu estou brigado com o Paulo. Aí eu chego para o Márcio, para o Márcio, dá esse presentinho aqui para o Paulo e fala para o Paulo me perdoar, voltar a ser meu amigo. Ele vai te dar o presente e você vira o rosto. Você me perdoou? Não, você não. Se Deus vira o rosto, Deus não teria perdoado, Deus não teria recebido o sacrifício. Então não pode pregar que Deus virou o rosto. Está pregando uma coisa que a Bíblia não diz. Ele se retirou. Inclusive, quando Jesus fala, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, o cálice que Jesus está pedindo para passar é esse momento. É aquele momento em que Deus se retira e deixa Jesus receber a ira pelo nosso pecado. Separação, cara. Separação. Não é o cálice da morte. Jesus não estava com medo de morrer. Ele sabia, até porque ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu dou e torno a tomá-la de volta. Então ele não estava com medo de morrer. Ele sabia que ele ia dar a vida e ele mesmo ia tomar de volta depois. O que ele não queria era a separação. O cálice que ele pede para passar é o cálice da separação. Que, aliás, separação essa que Deus, mesmo na separação, Deus resguarda o seu filho. O que Deus faz? Aquele fraldão que a Igreja Católica colocou em Jesus, aquilo ali não existia. Jesus estava totalmente nu. Não tem aquele fraldão. Você pega as representações que a Igreja Católica faz, um fraldão, aquilo ali é coisa da Idade Média, não tinha aquele fraldão. Jesus estava nu, totalmente nu. É por isso que Deus manda as trevas para resguardar o seu filho nu na cruz do Calvário. Por isso que tem as trevas. Deus se retira e manda as trevas amparar o filho, cobrir o filho, para que a nudez do filho não fique exposta. Por mais difícil que seja, mas isso é o que mais se aproxima da realidade. Disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes, bem-aventurados que não viram e crerão.